Meu nome é Giovanni, eu sou analista tributário da Receita Federal do Brasil e eu vou falar um pouquinho com vocês agora sobre como obter cópias de declarações perante a Receita Federal. Bom, mas antes disso, eu quero esclarecer alguns pontos. No âmbito da legislação tributária brasileira, nós temos dois tipos de obrigações tributárias. Nós temos as obrigações tributárias principais, que basicamente é a obrigação de pagar o tributo ou a penalidade pecuniária que decorre do tributo, como uma multa, por exemplo. E nós temos as obrigações tributárias acessórias, né, que é onde se inserem as declarações. Bom, as obrigações tributárias acessórias são uma série de informações e declarações que tanto a pessoa física quanto a pessoa jurídica precisam apresentar para o fisco. Tudo isso está no interesse da administração tributária. É muito comum, pessoal, que as pessoas precisem solicitar cópia dessas declarações que apresentaram ao fisco para a Receita Federal. E é sobre isso que nós vamos falar agora, sobre como obter a cópia dessas declarações. Então, olha, eu vou lá no site da Receita Federal agora e vou mostrar para vocês. Então, aqui no site da Receita Federal, aqui no canto superior esquerdo, nós temos este menu que nós chamamos de menu sanduíche. Quando eu clico aqui, eu vou em Serviços, Declarações e Escrituração e em Obter cópias de declarações. Aqui eu tenho algumas opções. Eu posso obter a cópia de uma declaração, eu posso obter cópia de rendimentos, que na verdade é a declaração do imposto retido na fonte. Eu posso obter cópia do número do recibo do imposto de renda, posso validar uma declaração de imposto de renda pessoa física, uma cópia que eu já havia emitido, ou eu posso bloquear a impressão da declaração do imposto de renda pessoa física. Então, pessoal, eu vou clicar aqui em obter cópia de declaração. Bom, quando eu clico, ele me remete para esta página, e aqui, olha, ele me diz o que é o serviço e quem pode utilizar este serviço, tá? Tanto a pessoa física quanto a pessoa jurídica podem solicitar cópias de declarações para a Receita. Cabe uma observação que, no caso da pessoa jurídica, quem solicita deve constar, né, do quadro de sócios e administradores da empresa. Quando eu vou em etapas para realizar este serviço, de cara, ele me dá uma informação muito importante, que é o nível prata ou ouro da senha GovBR que eu preciso ter. Bom, quando eu clico em qualquer um destes links, eu sou direcionado lá para o portal ECAC, e lá no portal ECAC eu tenho que fazer o login utilizando a senha GovBR. E eu preciso, né, ter a senha GovBR de nível prata ou ouro para que eu consiga fazer este login com sucesso e obter a cópia das declarações. Se eu tiver uma senha GovBR, por exemplo, de nível bronze, eu não consigo ter acesso às declarações, tá bem? E aqui embaixo, olha, eu tenho algumas concentrações de serviço. Por exemplo, aqui eu tenho várias declarações que eu consigo solicitar clicando neste link, e aqui é mais direcionado à declaração do imposto de renda da pessoa física. Quando eu clico aqui neste link, né, eu sou direcionado lá pelo portal ECAC, né? Aí há uma diferenciação, que, por exemplo, quando eu clico aqui, a depender da forma como eu faço o login, se eu fizer o login utilizando uma conta de pessoa física, eu terei acesso a uma série de declarações para emitir cópia, ou se eu faço este acesso utilizando uma senha de pessoa jurídica, eu terei acesso a outras declarações. Então, por exemplo, se eu clico neste link, né, e faço o acesso utilizando um CPF, né, uma conta de pessoa física, eu terei acesso a essas declarações aqui. Declaração do imposto de renda da pessoa física, declaração do imposto retido na fonte e a declaração do ITR, né? Por outro lado, se eu clico neste link, né, e faço um login utilizando uma conta de pessoa jurídica, né, um CNPJ, eu terei acesso a essas declarações. A declaração de informações econômico-fiscais da pessoa jurídica, né, e DAS-N, que é a declaração anual do Simples. Eu posso obter a DCTF, a DMED, a DIF ou a DITR, né, também. Ocorre, pessoal, que há algumas declarações que não estão disponíveis, né, para a solicitação de cópia diretamente pelo ECAC. Então, neste caso, eu tenho algumas opções. Eu posso solicitar a cópia dessa declaração diretamente aqui pelo chat da Receita Federal, ou eu posso ir a um atendimento presencial, ou tem uma opção também que é um e-mail corporativo, tá? Que existe um e-mail para cada região fiscal. Então, a depender do estado em que eu estou, existe um e-mail específico para onde eu encaminho uma mensagem solicitando a cópia dessas declarações. Aí eu vou explicar para vocês como funciona.
Bom, no caso do chat, estão disponíveis essas declarações, a GFIP, a DACOM, a PERDECOMP, a DMED e também a DIMOB, tá? Acessando através deste link, eu sou direcionado lá para o portal ECAC e lá eu consigo, né, entrar no chat, conversar com o atendente da Receita e solicitar a cópia dessa declaração. Tanto quando eu solicito a cópia pelo chat, quando eu envio para o e-mail corporativo da Receita, né, o atendente, o que ele faz? Ele vai gerar um número de processo administrativo, né, e vai colocar a cópia dessa declaração que eu solicito lá dentro deste e-mail corporativo, tá? Aliás, lá dentro deste processo administrativo, tá? Então, eu vou ter que acessar o ECAC, lá dentro do ECAC, no menu Legislação e Processo, eu vou em Processo em que sou interessado principal, lá dentro vai ter este processo administrativo, né, onde o atendente colocou esta cópia de declaração. Então, né, reforçando, quando eu faço o pedido pelo chat ou pelo e-mail corporativo, né, o atendente ele vai criar um processo administrativo, esse processo ele fica disponível lá no ECAC, no menu Legislação e Processo, processo em que sou interessado principal. Lá dentro eu consigo pegar a cópia dessa declaração, tá? Quando eu vou ao atendimento presencial, né, antes eu tenho que fazer um agendamento, e esse agendamento eu consigo fazer por aqui, olha, clicando neste link, tá? Tanto, pessoal, quando no atendimento presencial, quanto no atendimento que eu faço pelo e-mail corporativo, eu preciso, né, levar alguns documentos. Então, se eu vou no atendimento presencial, eu preciso levar este formulário, que é o formulário de solicitação de cópias de documentos, que eu vou mostrar para vocês aqui agora. Inclusive, olha, neste link eu consigo já preencher aqui o formulário, ó, com os meus dados, né, com CPF, com a declaração, o ano, exercício e calendário que eu pretendo, né? Se, por exemplo, a declaração que eu quero a cópia, ela não está disponível neste rol aqui, que está exemplificativo, eu posso, né, escrever aqui outras declarações, documentos ou processos. Então, coloco aqui, né, escrevo qual a declaração que eu pretendo ter acesso à cópia, preencho esse formulário, assino, vou levar no atendimento presencial acompanhado de um documento de identificação e, no caso de um imóvel rural, eu tenho que comprovar que eu tenho a propriedade ou a posse do imóvel. E como que eu faço para comprovar isso? Bom, eu posso comprovar, né, através de uma escritura ou de um contrato ou de um compromisso de compra e venda ou do certificado de cadastro de imóvel rural lá no INCRA, tá? Todos esses documentos são hábeis para comprovar que eu tenho, né, a propriedade ou a posse do imóvel. Então, no atendimento presencial, eu preciso do formulário, do documento de identificação, e se for o caso de solicitar uma cópia de uma declaração que pertence ao imóvel rural, eu tenho que comprovar, né, a posse ou a propriedade. A outra questão também, que no caso de um atendimento presencial, é muito importante eu levar um pendrive comigo, uma mídia removível, para que o atendente possa salvar aquela declaração neste pendrive. Caso eu não faça isso, eu terei que emitir um DARF, né, que é um documento de arrecadação com código de receita 3292, onde eu vou pagar, né, pela emissão, né, pela impressão daquelas cópias. Então, olha, o custo de impressão entre 11 e 30 folhas é de R$ 10. Acima de 30 folhas, eu tenho um acréscimo de 30 centavos por cópia excedente. Então, eu tenho que contabilizar quantas cópias serão, preencher um DARF e recolher. Então, para evitar isso, é muito importante levar esse pendrive, que facilita bastante, tá bom? Eu vou mostrar para vocês agora o que eu havia dito antes, que a gente consegue fazer lá pelo e-mail corporativo. Para eu saber qual que é o e-mail, né, corporativo da minha região, do meu estado, eu vou lá no menu sanduíche, né? Eu vou em canais de atendimento e vou em e-mail. Então, aqui, pessoal, olha, eu tenho a relação de todos os e-mails. Se, por exemplo, eu moro no estado do Amazonas, eu tenho que encaminhar um e-mail para este endereço. Se, por exemplo, eu moro no estado de Minas Gerais, eu tenho que encaminhar um e-mail para este endereço, que é o e-mail da Caixa Corporativa, ou o e-mail corporativo de Minas Gerais, que é na 6ª Região Fiscal. Bom, espero, pessoal, que eu tenha sido esclarecedor para vocês. Eu vou ficando por aqui, deixo aqui o meu abraço, até o próximo vídeo.